mais uma live aqui falando sobre esses aspectos do direito do trabalho nas relações trabalhistas nesse tempo de pandemia. Deise, bem-vinda, prazer ter conosco nesta tarde. Obrigado, Oswaldo. Tá Boa me ouvindo tarde, bem? doutor Oswaldo. Boa tarde. Estou lhe ouvindo bem, graças a Deus. Boa tarde. Eu fiquei extremamente feliz, lisonjeada também por estar aqui conversando com você. Várias pessoas que me antecederam, né, nas suas sessões de lives são pessoas que eu respeito bastante, são personalidades do direito que eu considero como exemplos, como inspirações. E você também, que é um jovem tão dedicado. Eu tenho acompanhado o seu perfil e vejo que você é uma pessoa muito dedicada, uma pessoa batalhadora, e eu, sobretudo, valorizo isso, né? Então, eu tenho observado a qualidade também dos debates, das discussões que você tem trazido, a qualidade do material que você entrega, do conteúdo realmente. A gente vê tanta gente postando coisas, às vezes até sem sentido, né? E você tão preocupado em respeitosamente abordar os temas jurídicos com a profundidade necessária para que as pessoas compreendam, mas sem, ao mesmo tempo, sem perder a simplicidade e a questão de ser direto, né, conciso nos conteúdos. Então, assim, eu louvo sua iniciativa, assim, quero aprender um pouco e me espelho um pouco em você, né, eu que sou um pouco iniciante nessas questões de redes sociais, né? Eu efetivamente, com essa pandemia, é que comecei a fazer lives e a fazer intervenções quando os colegas convidam, e aí já se vão mais de 10 ou 15 lives, né, desse período de pandemia que a gente tem feito aí, mas cada uma diferente, cada uma sempre é enriquecedora, com colegas extremamente qualificados, como é o seu caso. Então, eu lhe agradeço muito o convite. Obrigado pelas palavras, é um prazer ouvir tudo isso da senhora, que é também uma advogada extremamente competente, preparada. E aqui, ó, o presente está aqui, viu? Já li, Ô, fiz o coisa dever de boa. casa. Tá certo? E é um prazer imenso. Eu tive a oportunidade, uma vez, de escutá-lo em um evento, é, falando, acho, sobre a advocacia trabalhista, as mudanças. Não me lembro exatamente qual era o tema da fala, mas algumas coisas que me marcou muito foi essa visão positiva que você trouxe lá no seu debate. Era as questões relacionadas à reforma trabalhista, como ficava a advocacia em tempos de tecnologia, novas tecnologias, se o advogado ia perder o espaço, e você trazendo essa dinâmica de a gente ter a capacidade de se reinventar, de estudar, e que aquele que está se reinventando não perde espaço. Então, eu me lembro e tenho isso gravado, que ficou desse encontro presencial naquela época, né? Mas agora muita gente tem ganhado certamente com a sua participação em lives, trazendo isso, que eu acho que é um trabalho também do advogado, que é contribuir com a sociedade, e especificamente nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, não é tão conturbado, em que a gente tem muitas perguntas, poucas respostas, e a gente deve contribuir para esse debate jurídico para que as pessoas tenham respostas de qualidade, não é? Que não simplesmente o nosso trabalho não é simplesmente responder de qualquer forma, porque ainda mais na seara trabalhista, que a senhora atua já com tanto tempo, se dedica, sabe que a gente está mexendo com direitos tão importantes das pessoas, não é? O salário, enfim, a vida, o sustento dessas pessoas. E a gente não pode discutir isso de qualquer forma, e acho que isso é enriquecedor para todos nós. É verdade. E Oswaldo, eu louvo essa iniciativa de debater os temas e digo, com essa pandemia, a gente restringiu o espaço geográfico, uma vez que a gente deixou de circular tanto, deixou de muitas vezes sair de casa, sempre protegidos, sempre isolados, procurando o isolamento, a quarentena, mas ao mesmo tempo a gente expandiu. Eu nessa pandemia, posso lhe dizer, tem um tempo que eu nunca tive antes. Esse livro, né, o Direito do Trabalho, Trabalhista e Coronavírus, nasceu primeiro das minhas inquietações, dos estudos que eu tive que promover para me atualizar e atender meus clientes, mas principalmente do tempo que eu passei a ter na minha casa. Né? Esse tempo de pandemia eu tornei um tempo criativo, um tempo positivo para mim. Virou uma obra jurídica,
Eu também escrevi um e-book sobre como dispensar um empregado, que é um e-book voltado para compliance, para pequenas empresas, microempresas, empreendedores individuais, para, enfim, para todos aqueles que precisam do conhecimento de como dispensar uma pessoa e não têm a menor noção de como fazer isso. Do que a pessoa tem direito, conferir uma rescisão. Então, eu preparei esse e-book que vai sair gratuito pensando nisso. Então, eu fiz da pandemia um momento de, para mim, de reflexão interna, de evolução de estudos e de aprofundamento. E eu acho que essa mensagem positiva, eu acho que a gente tem que trazer para todo mundo. Né? Não é porque estamos limitados em alguns pontos que não estamos sendo produtivos, que não somos capazes ou que não temos colaboração a dar. Então, assim, eu fico extremamente feliz. Hoje, o tema que você escolheu, eu achei especial, porque pouca gente discutiu os efeitos da caducidade da MP 927 como se fosse uma coisa sem muita importância, essa medida provisória ter caído. E, na verdade, existem algumas questões que eu acho fundamentais que a gente discuta sobre elas e que reflita sobre elas juntos. Né? Primeiro, assim, eu queria lhe pedir licença para dizer o seguinte: a MP 927, sem dúvida, é a mais rica de todas as medidas provisórias, porque ela traz 5 possibilidades novas no nosso ordenamento jurídico, ou novas com alguma roupagem nova, já existentes, mas com alguma roupagem. Diferente da MP 936, que traz a suspensão e a redução salarial, e das outras MPs, que são muito temáticas. Essa é a única medida provisória pluritemática. Nessa medida provisória se fala do acordo individual, mero acordo individual, se fala dessa medida provisória da prevalência do individual sobre o coletivo. Essa medida provisória trata do teletrabalho de uma forma diferente do que a CLT previu, trata do banco de horas, um banco de horas nunca antes feito, o banco de horas negativo, trazido pela MP, trata da antecipação de férias, Instituto Novo também, nunca antes existiu, antecipação de feriados, idem, nunca existiu. Então, nós tivemos esses pontos, são fundamentais, fora os outros pontos, né, que fala de saúde e segurança do trabalho, fala da questão da saúde, da prorrogação de jornada dos profissionais de saúde, que eu também quero chamar a atenção, que como a medida provisória caiu, há que se abordar como é que vai ficar a situação dos médicos, enfermeiros, etc. Então, assim, eu vejo que essa medida provisória tem uma riqueza de detalhes muito grande. Então, assim, é uma medida provisória que a expectativa, Oswaldo, era para a vigência dela e até o dia 31 de dezembro de 2020, que é a previsão de fim do período de pandemia, né? Pelo menos assim, o fim programado, né? O fim estatal. Exato. E que foi antecipada, muito antecipado o fim dessa medida provisória, ela só valeu do dia 23 de março até o dia 19 de julho. E ela deixou uma lacuna, porque, para quem não sabe, uma medida provisória, ela é uma lei, é uma norma que só vale durante um tempo determinado. Se ela não for transformada em lei, ela morre, ela caduca. Foi o que aconteceu. Essa medida provisória ela morreu no Senado. Na Câmara dos Deputados, ela foi aprovada com 12 emendas e foi para votação no Senado. No Senado, ela caducou. Se passou o prazo de votação e não foi votada. Como é que fica a situação dessa medida provisória? Né? Primeiro, temos 60 dias aí, Oswaldo, para que o próprio Congresso Nacional edite um decreto legislativo. Mas o Congresso Nacional ele não é obrigado a editar um decreto legislativo para regulamentar como é que vai ficar a situação. Ele pode não fazê-lo. E como ele já rejeitou a própria medida provisória, é bem provável que não tenha decreto legislativo nenhum. Então, enquanto isso, a situação de instabilidade e de insegurança jurídica é um fato para os empregadores e também para os empregados. Né? Então, queria deixar essa mensagem clara do que foi que aconteceu e dizer o seguinte: essa medida provisória já nasceu com uma série de polêmicas. A título de abertura, ela sofreu uma revogação por Twitter. Assim que no dia 24 horas, né? menos de 24 horas, o presidente a menos de 24 horas. E tirou o artigo da suspensão para fazer o curso. Que existia a previsão na CLT, mas que estava muito piorada na medida provisória. Então, ela já nasceu com um corte da própria presidência. Depois, ela sofreu o segundo corte. Diga. Que foi, exatamente, você vai dizer do corte, que foi do Supremo, não é isso? Na ADIM do Supremo. Exatamente. O Supremo que
foi tão benevolente, vamos dizer assim, foi tão compreensivo com a redução salarial e com a suspensão de contrato, não foi nem um pouco compreensivo com a MP 927. O Supremo bateu na questão do coronavírus como doença ocupacional, porque a medida provisória dizia simplesmente que coronavírus não era doença ocupacional, que o empregado é que tinha que provar que era doença ocupacional e acabou. Então, esse artigo, que é o 31, salvo engano, também foi dito inconstitucional, e é obviamente inconstitucional. Não se pode presumir que doença nenhuma não foi causada pelo ambiente de trabalho. É claro que depende de prova, mas não existe presunção negativa de doença, né? É uma conduta absurda da questão da saúde e segurança. E também a questão de que o Supremo, quando ele cortou isso, ele também tratou da saúde e segurança, porque a fiscalização do trabalho também tinha sido, digamos assim, reduzida, amesquinhada na medida provisória 927. E o Supremo disse, não, a medida provisória não pode retirar a função fiscalizadora, nem pode dizer que não é doença ocupacional. Então, o Supremo disse que essas eram as únicas duas questões das que foram suscitadas na ADIM que mereciam acolhida. Com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, a seus ministros, pessoas preparadíssimas, eu discordo, eu vejo várias inconstitucionalidades na medida provisória 927. Mas, como o Supremo já disse que é constitucional, a nós cabe nos resignar em nossas opiniões e prosseguir a vida, né? Não adianta a gente ficar aqui debatendo que já foi julgado, né? Dizendo que discorda que foi julgado. Como foi julgado em última instância, nós, como bons advogados, vamos nos recolher em nossos comentários pessoais e prosseguir a vida, que é o que resta para nós, mortais. Doutora Deise, já falou, só um adendo, já que você falou do artigo, desse artigo da MP 927, que o Supremo declarou inconstitucional, que é a questão da doença ocupacional, como doença ocupacional. Eu quero trazer uma primeira questão aqui em debate. Veja, já nessa questão, isso nem está ligado diretamente à caducidade, porque o próprio Supremo já tinha afastado essa possibilidade lá atrás. Mas, veja, existem pessoas, eu já ouvi alguns comentários sobre isso, que dizem assim, olha, o Supremo disse, e eu queria que você falasse sobre essa questão, o Supremo disse que todo funcionário que contrair coronavírus ganha estabilidade de 12 meses, quando ele afastou a MP 936. O que você me diz sobre isso? Bom, isso é uma visão... A gente escuta de tudo nesse tempo também, né? Isso é uma visão extremamente otimista, protetiva, digamos assim, adequada do ponto de vista dos direitos sociais, de máxima proteção, de fundamentalidade dos direitos sociais. Mas, assim, eu acho isso uma viagem. Eu li o voto, né? Eu costumo dizer o seguinte, tem muita gente comentando aí os votos do Supremo sem ter lido eles, né? Eu li os votos e vou dizer para você. No meu entendimento, que longe de mim ser o entendimento correto sobre nada, mas no meu entendimento não foi bem isso que o Supremo disse. O Supremo apenas disse que o coronavírus é uma doença contagiosa como qualquer outra doença contagiosa que existe. Caso o empregado seja contaminado por ela, ele passa pelas mesmas situações jurídicas que qualquer outra doença contagiosa. Por exemplo, se eu adquirir gripe, eu é que tenho que comprovar o nexo causal. Então, sou eu, o destinatário, quem está doente, que vai ter que provar, salvo os profissionais que têm área de risco. Quem trabalha em hospital, clínica, eu entendo que se aplica a teoria do risco, a teoria objetiva. E aí eu entendo que não é o empregado que tem que provar que contraiu o coronavírus, não é o médico que tem que provar que contraiu o coronavírus no hospital. É o hospital que tem que provar que ele não adquiriu lá. Porque a teoria do risco é objetiva, independe de qualquer tipo de coisa. Agora, com relação às profissões que o contato não é óbvio, não existe risco direto, a teoria do risco não se aplica, nós vamos para a teoria subjetiva. Na teoria subjetiva, cabe à pessoa que disse que sofreu uma doença ocupacional, se ela disse que o coronavírus foi ocupacional, no caso dela, cabe a ela comprovar. Olha, existem formas de comprovar. Pode parecer impossível, mas, por exemplo, o coronavírus tem cepas diferentes. Tem mutações específicas. Um teste genético
pode comprovar que o coronavírus que eu peguei é da mesma cepa que o seu. E eu estava no mesmo lugar trabalhando que você, por exemplo. Por exemplo, a empresa não ter adotado as medidas de saúde e segurança. A empresa não deu máscara para ninguém, a empresa não usa álcool em gel, a empresa não adota o distanciamento social de 2 metros, a empresa não higieniza o local de trabalho. Aí ela já tem responsabilidade sobre isso. E foi isso que o Supremo trouxe. Uma análise caso a caso, exceto para as profissões em que há a teoria do risco, que aí a responsabilidade é objetiva. Me parece que foi isso que o Supremo disse. O Supremo não mudou regra nenhuma específica para o coronavírus. Ele apenas disse que não é constitucional dizer que presumidamente não é doença ocupacional. Essa é a minha opinião. Exatamente. E eu penso nessa linha também. E aí, entendendo também, como a senhora disse, a questão objetiva relacionado aos profissionais de saúde. Aí, né, por uma questão até de bom senso, né? Eu peço licença para abranger mais gente. Olha, a secretária do hospital, a faxineira do hospital, os enfermeiros, as pessoas que eventualmente frequentem aquele lugar por obrigação do contrato de trabalho. Por exemplo, eu sou entregadora de produtos hospitalares e eu fiquei responsável por fazer as entregas no hospital de campanha. Eu entendo que nós podemos aumentar o leque desde que nós tenhamos algum senso de conexão na atividade de risco, né? Então, só deixando claro isso. E o Tribunal Superior do Trabalho tem algumas decisões nesse sentido sobre outras doenças, né? Mas que se adequam perfeitamente, porque o coronavírus não é uma doença especial, é apenas mais uma doença infecto-contagiosa que nós temos no nosso país. Um país que nem catapora curou ainda. Infelizmente. Deise, vamos falar um pouquinho de férias. As férias sobre a... Deixa eu só aproveitar aqui e mandar um abraço para a Alessander, está aqui com a gente. Tatiane. Estou Alessander. Tatiane está dizendo, acho que praticamente todos os funcionários de saúde estão nesse entendimento. Ela está colocando aqui, nesse pensamento que a doutora Deise disse. E abraçar a todos que a gente não conseguiu ver aqui, mas que estão conosco. Vamos falar de férias. Férias individuais. Como a medida provisória tratou as férias individuais e como fica, por exemplo, um empregador e um empregado que celebrou algum acordo nos termos dessa medida de férias? Eu entendo que a gente deve, ao analisar essas questões, tratar de boa-fé e de ato jurídico perfeito. Eu acho que são essas duas premissas que devem orientar qualquer análise a respeito de como é que a situação vai ficar de quem adotou a medida provisória 927. Primeiro, quem adotou entre 23 de março e 19 de julho não precisa temer nada, porque está totalmente abrangido pelo período de vigência da medida provisória. Então, quem teve férias antecipadas, banco de horas, durante esse período até 19 de julho, não precisa se preocupar com nada. A lei garante a vocês que vocês estão protegidos pela MP. A MP morreu para efeitos futuros, mas para quem aplicou dentro da sua vigência, ela não vai sofrer nenhuma alteração. Agora nós estamos diante das pessoas que tiveram férias antecipadas, por exemplo, Oswaldo, que tiveram férias antecipadas esse mês, que é julho, em 1º de julho a 30 de julho, por exemplo. Uma pessoa teve as férias antecipadas. Ela já estava de férias antecipadas antes da medida provisória caducar. Então, como ela já foi feita antecipadamente, eu entendo que se trata de um ato jurídico perfeito. Então, eu entendo que para essa situação, a medida provisória vai ser aplicada até o dia 30, até esgotarem as férias. Agora, não se pode, eu tenho dúvidas, muitas dúvidas, sobre como fica a situação, por exemplo, de alguém que antecipou as férias do seu empregado, mas que ele ia gozar essa antecipação marcado para o dia 20 em diante. O dia 20 de julho em diante. Para mim, essa antecipação também está protegida pela MP. Porque quando ele fez o acordo de antecipação, e aí envolve pagamento, e envolve perspectiva de descanso,
Ele fez isso abraçado, abrangido pela medida provisória. Então, eu também entendo que essa situação está abraçada. Agora, depois do dia 19, ninguém pode mais antecipar férias. Nem férias, nem feriados. Porque a medida provisória não existe mais e a CLT não tem essa alternativa. Então, não existe antecipação de férias. A única existência de antecipação de férias válida foi a durante o período da medida provisória. Então, evidentemente, que se a medida provisória caducou no dia 19 de julho, as férias antecipadas até 19 de julho estão protegidas pela medida provisória. Ato jurídico perfeito. Mas, se eventualmente algum empregador desavisado quiser antecipar as férias para que elas comecem no dia 20 de julho, ele está totalmente equivocado, porque esse instituto não existe mais. A partir do dia 20 de julho, o Instituto Antecipação de Férias e o Instituto Antecipação de Feriados não existe. Então, ele não pode ser utilizado, é infração trabalhista grave. Recomendo aqui que ninguém faça isso, não só na antecipação, como no pagamento. Né? As férias voltaram a ser pagas antes do gozo integralmente, tanto o valor do salário quanto um terço. Diferente do que dizia a medida provisória. A medida provisória dizia, olha, paga o salário até o 5º dia útil do mês seguinte e um terço até dezembro, dia 20 de dezembro, junto com o 13º. Então, isso também morreu com a medida provisória 927. Então, aplicando somente, nesse caso, aos contratos, aos acordos celebrados antes da caducidade. Isso, exatamente. Eu chamo aqui os colegas à reflexão, Oswaldo, que é o mesmo raciocínio que nós temos em todos os contratos. Se eu fiz alguma coisa, se eu acertei alguma coisa antes da lei mudar, evidentemente que se essa conduta não é crime, ela continua valendo. E deve ser praticada, executada pelos contratantes. É um princípio de boa-fé para todos, segurança jurídica. E principalmente preservação do corolário constitucional do ato jurídico perfeito. Né? Todos os elementos para a formação desse direito já tinham sido consubstanciados. Logo, a gente não há que se falar aqui em modificar as regras. Doutora Deise, falando ainda sobre as férias, mas não considerando a caducidade, eu não sei a senhora na sua análise, mas nesse aspecto da MP 927, eu tive sempre um pouco de resistência a essa questão das férias. Por entender, principalmente, essa antecipação de um período que nem foi adquirido ainda, período aquisitivo que ele não tem. Eu fico um pouco preocupado, por exemplo, com um empregador que vai por essa linha. Se, eventualmente, a Justiça do Trabalho... Primeiro, esse cara vai ser mandado embora, como é que vai ficar essas verbas? Não é? Se ele for mandado embora antes de adquirir esse período, do período aquisitivo, não é? E todos esses questionamentos, eu acho que isso ainda é uma questão de muita... Para aqueles que já celebraram, obviamente, a medida não possibilita mais isso, mas aqueles que os fizeram, na sua visão, pode estar diante de um terreno ainda incerto com a Justiça do Trabalho? Oswaldo, isso é uma questão bastante delicada, porque as pessoas pagaram de boa fé, né? Não sabem se vão ter como manter esses empregos, porque ninguém sabe se o seu negócio vai continuar ou não, porque ninguém sabe nem quanto tempo vai durar. Veja, o governo do nosso estado, do estado de Sergipe, liberou umas atividades e voltou atrás em menos de uma semana. Imagine a gestão das pessoas para trabalhar. Então, assim, está muito difícil para todos essa situação. Com relação aos adiantamentos, aqui eu vou dar uma opinião muito minha. Eu vi N pessoas defendendo que o que tinha sido pago ao empregado não podia ser descontado da rescisão. Porque não tinha previsão legal, porque não tem previsão legal. E os descontos, você só pode descontar o que está previsto em lei ou o que o empregado causar de dano dolosamente. Se ele causar dano culposamente, tem que ter previsão expressa no contrato de trabalho. Então, essas são as únicas possibilidades, dentro do direito do trabalho, de descontar a rescisão de funcionário. Bom, aí as pessoas já se arvoraram. Não pode descontar porque não tem previsão legal. Aí eu vou dizer que tem previsão legal, sim.
Eu acho que algumas pessoas não leram a CLT com o devido cuidado. Salvo engano, é o artigo 462 da CLT, que lá está dito que o empregador pode descontar qualquer adiantamento concedido ao empregado. Veja que ele não está falando na CLT adiantamento salarial. Ele falou adiantamento. Então, e a CLT diz qualquer adiantamento. Então, se você adiantou férias, se você adiantou feriados, e você dispensar esse empregado antes de você ter recebido o que você adiantou, evidentemente que você pode descontar da rescisão. Eu acho que isso é uma discussão jurídica muito embasada. Tem um dispositivo legal aberto, que não diz, o dispositivo não diz adiantamentos salariais, ele diz adiantamentos no gênero. A jurisprudência e a prática trabalhista é que tem interpretado como adiantamento salarial. Adiantamento salarial é um tipo de adiantamento. Você pode adiantar o 13º do seu funcionário. Você pode adiantar o pagamento que você quiser. Você pode adiantar o último mês do ano, se você quiser, se o seu empregado solicitar. E esse adiantamento ele pode ser descontado da rescisão, sim. Eu tenho indicado aos meus clientes, e aqui eu não dou dica, nem dou opinião, que eu não aplicaria para um cliente meu. Explico ao cliente que existe previsão legal, mostro a ele na CLT, que aqui não é uma opinião vazia, e eu digo a ele, desconte, escreva lá na ressalva, no termo de rescisão contratual, escreva que o desconto se deve em razão do adiantamento com base no artigo tal da CLT, que eu acho que é o 462, se não me engano. E deixa desconto. Ah, mas se o fiscal achar ruim? Bom, deixa o fiscal multar. A justiça existe para a gente discutir. O fiscal é legalista. O fiscal talvez entenda que adiantamento é adiantamento salarial. Mas não sei de onde tiraram que adiantamento é adiantamento salarial, porque isso não está escrito na CLT. A CLT está dito adiantamentos. Então, eu chamo a atenção que pode ser descontado perfeitamente. Não vejo dificuldade nenhuma, nem vejo grande risco em descontar isso da rescisão. Tá? Então, só para confirmar, artigo 462 da CLT, exatamente o que a doutora Deise falou aí. Ainda estou com uma memória boa. Olha só, tem um fato aqui, um fato mesmo que eu quero trazer. Eu sei que não é da MP, e eu estou trazendo já por causa que nós temos o tempo, pode ser que esse assunto não acabe não dando tempo de chegar. Não está ligado à MP 927, mas está ligado a 12.020 de 2020, que foi um fato também muito debatido. E aqui, sem nenhuma viés político, não é uma ideia, mas o faço claro, simplesmente porque a discussão foi pública. E, então, o presidente da República, em determinado momento, em uma declaração dele, ele disse que, e aí citou para isso um artigo da CLT, que é o fato do príncipe, que a gente conhece, e é sobre isso que eu queria trazer aqui em discussão, que as pessoas poderiam exigir dos governadores, dos prefeitos, pagamento, eu entendi aí, pagamento aberto, qualquer coisa, tipo, você é minha empregada, eu lhe demito, e aí o governo vai pagar tudo. Eu entendi assim, esse foi o meu entendimento da manifestação do presidente da República. Eu entendi isso. Essa manifestação já não estava, de fato, dentro do que o artigo da CLT prevê. Porém, espantosamente, aí no meu ver, isso foi parar na 14.020 e, apesar da iniciativa do presidente da República, ele não vetou, então não se pode aplicar fato príncipe, o que, aqui, um outro parênteses, eu acho que já não poderia, certo? Não sei a opinião da senhora com relação a isso. Independente da lei dizer que não pode, eu entendo que, na prática, não poderia, não é uma opção do gestor, né, nesse momento. Então, eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso, sua visão do fato príncipe e ele ser afastado pela Lei 14.020. Primeiro, assim, dizer o seguinte, é claro que eu respeito todas as pessoas que divergem da minha opinião, né? Mas, assim, se eu não fui a primeira pessoa do Brasil, eu fui uma das primeiras, Oswaldo, em dizer categoricamente que não era possível se aplicar a fato do príncipe. Só alguém que não conhece a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho a respeito de força maior é que tinha a opinião que cabia fato do príncipe.
Qualquer pessoa que viesse estudando as decisões do TST a respeito do fato do príncipe, veria claramente que jamais o Tribunal Superior do Trabalho ia confirmar esse fato do príncipe. Primeiro, o fato do príncipe, para o Tribunal Superior do Trabalho, é só ato administrativo de gestão. O que quer dizer isso? Veja bem, se o governo resolve reformar, por exemplo, a Hermes Fontes. A Hermes Fontes passou aquele período todo interrompida. Vários restaurantes não puderam funcionar. Aquilo ali é fato do príncipe. Por quê? Porque é um ato direto do gestor, em ato direto de gestão da cidade, sem interferência de nenhum fato externo, é decisão administrativa pura, que interfere no negócio do cidadão. Isso é um fato do príncipe. Agora veja, se vem um raio, cai no telhado da minha empresa, o telhado todo cai. Vem a fiscalização, a vigilância civil, a defesa civil, e diz, doutora, vou interditar sua fábrica porque o teto caiu. Isso é fato do príncipe? Não. Porque nenhum ato derivado de um evento da natureza, como consequência de um evento imprevisível, é considerado fato do príncipe. Então, a pandemia também não é fato do príncipe. Bom, eu tenho minhas dúvidas, Oswaldo, se a lei 14.020 é constitucional em dizer que não se aplica, não é fato do príncipe. Isso é uma tarefa do judiciário. Não cabe à lei dizer o que é ou o que não é. A lei é um conteúdo abstrato dirigido a todos. Se fosse para a lei decidir dessa forma, me parece que aí nós temos uma inconstitucionalidade. Eu acho que a lei está certa, não é fato do príncipe, mas que ela está errada porque ela não poderia prever isso. Isso não é tarefa do legislador. A gente está tendo aí uma confusão, umas invasões indevidas, inclusive nas portarias, no que tange a matéria trabalhista. As portarias estão legislando, e o pior, legislando além do que diz medida provisória. Veja, já tem uma medida provisória que nem sequer é norma, porque norma no sentido estrito, é norma no sentido lato sensu, mas que não é do legislador. Aí vem a portaria e diz mais do que a medida provisória. Exemplo disso é a questão... Exemplo dessa, de fato, é a portaria que tratava da aposentadoria. Veja que ridículo. Veja que ridículo. Você deu que dizia que não se enquadra, é a 936, aí estão falando da medida 936 também. A medida provisória não dizia que aposentado não podia ser suspenso ou reduzido. Aí vem a portaria e diz que não pode. Aí vem uma lei depois e diz que pode. Exatamente. Como alguém pode gerir uma empresa num país com essa instabilidade do próprio poder público que está legislando? Então, assim, a gente tem essa dificuldade grande. Aqui, voltando no nosso assunto do fato do príncipe, não poderia ser reconhecido o fato do príncipe, e mesmo que fosse, Oswaldo, o fato do príncipe é só a indenização que seria paga pelo Estado. Exatamente. É só os 40% do FGTS. Então, não existe rescisão paga pelo Estado. Isso não existe. E mesmo assim, o debate jurídico teria que ser chamado o Estado para debater. Isso poderia virar um precatório. A discussão se o empregador teria que pagar tudo e depois se cobrar do Estado. Enfim, é uma série de dificuldades. É o pior caminho. Quem demitiu por fato do príncipe tomou a solução jurídica mais arriscada. E força maior, eu não preciso nem dizer a você. A própria CLT claramente diz que só existe força maior se a empresa encerrar suas atividades ou o estabelecimento encerrar as atividades. Se vai parar por um tempo e voltar depois, não existe rescisão por força maior desse jeito. Então, força maior que é complicado. No caso da força maior, digamos, é gênero, né? Da qual é espécie exato. O fato do príncipe. O fato do príncipe. Força maior em que a empresa pode demitir justificando força maior, nós teríamos aí, exemplo, né? um restaurante que finalizou suas atividades. Ele não vai voltar mais. O estabelecimento, aquele estabelecimento onde o empregado estava ligado, não vai existir mais. Ele não deu uma pausa, né? Não seria isso? Exatamente. Perfeito.
Para uma pausa, não existe rescisão, porque o risco da atividade econômica é suportado pelo empregador. Então, quando ele ganha, dobra o seu faturamento, ou triplica o seu faturamento, o empregado não ganha nada com isso. Então, quando ele também tem o prejuízo financeiro, o empregado também não deve participar, né? O empregado trabalha e está à disposição pelo salário. Se a gente empurrar essa responsabilidade para o empregado, a gente vai causar um desequilíbrio social muito grande, ainda maior do que o que já existe no nosso país. Lamentável desequilíbrio que já existe no nosso país. E essa questão você trouxe muito aí bem, acho que é interessante, essa insegurança jurídica, né? E aí eu acho que falta um pouco de liderança em todos os âmbitos no nosso país para evitar essas inseguranças nesse momento, que pede realmente, a gente sabe, a 927, um exemplo clássico, a gente já comentou sobre isso, foi o artigo 18, salvo engano, que vigorou ali menos de 24 horas, quando nós todos esperávamos empregados, empregadores, e aqui nós, quando falamos de empregadores, doutora Deise, muita gente pensa que a gente está falando de grandes empresários, nós estamos falando de empregadores, de todo tipo de empregador, do empregador que tem uma lojinha na esquina e que tem um único empregado e que estamos pensando nessa pessoa, que nós esperávamos uma força do Estado para ajudar tanto o empregador quanto o empregado, e aí a gente é surpreendido com o MP 927, que traz lá o artigo 18, que o Estado, tipo, a primeira mão ali, lavou as mãos. Tipo assim, resolva aí, coloca o empregado lá para fazer um curso, sabe lá que curso ele vai fazer, e aí e ele vive de quê? Não é? Então, assim, obviamente, eu acho que talvez ali teve ou um descuido, ou um colou, né? Vamos ver se cola, se aceitarem o que realmente a sociedade imediatamente né, repressionou, e como deveria, e nós tivemos aí depois a 936, enfim. Eu acho que assustou a questão do curso, mas depois veio muito pior. Depois, na minha opinião, a suspensão veio junto com a redução salarial. A MP que se sucedeu a 927, que é a 936, é a medida provisória que mais machucou o trabalhador, né? Ele que já vinha aí de uma antecipação de férias extremamente ruim, porque ele vai ficar em casa no período que ele teria que ficar, onde ele não tem lazer, ele não tem dinheiro, não vai receber dinheiro para custear essa estadia dele em casa, para ter pelo menos um conforto melhor, vai receber só o salário, e mesmo assim, para ficar o terço no final do ano. Então, assim, a questão do teletrabalho também muita gente diz assim, o que mudou então? O teletrabalho não pode mais, né? Com a caducidade da medida provisória 927, não pode mais fazer teletrabalho? Não é isso. Sempre se pôde fazer teletrabalho. Usar as tecnologias, a internet, os equipamentos para poder fazer o trabalho, sempre foi possível. Só que isso volta a depender da concordância do empregado. Com a medida 927, o empregado ele era comunicado que ele estava de teletrabalho. Ele não era consultado, nem tinha que concordar. Aí agora nós voltamos para a CLT. A CLT exige acordo com o empregado, dizendo inclusive como ficam as despesas da maneira correta, e o empregado pode dizer se ele vai querer ou não teletrabalho. Ele pode não concordar. Ou então, o empregador pode fazer um acordo coletivo, uma convenção coletiva, prevendo o teletrabalho. A maioria das empresas, as grandes empresas, adoraram o teletrabalho. As notícias que a gente tem visto na mídia é que as empresas estão estudando aumentar o teletrabalho porque a produtividade das pessoas aumenta muito. Porque aquele encontro no ambiente de trabalho favorece muitas coisas, outras que não o trabalho. Em casa, sozinho, muitas vezes a pessoa é muito mais produtiva. Agora, imagine que classe de trabalhadores, Oswaldo, nós vamos ter. Como é que a gente pode ter um sindicato bom, um sindicato que tenha capacidade de negociar, se as pessoas não têm mais senso de classe? As pessoas não vão sequer se encontrar mais. Então, eu acho que tempos difíceis estamos vivendo para o direito do trabalho e tempos ainda mais difíceis virão. Né? Queria chamar a atenção que o teletrabalho foi permitido na medida provisória para aprendizes e estagiários. Isso nunca foi proibido, mas não tinha permissão. Mas aí eu pergunto, como é que um estagiário pode ser supervisionado e pode aprender alguma coisa assim?
um aprendiz, como é que é esse aprendizado prático dele em teletrabalho? Eu desconfio muito de como é que fica essa situação e acho que não pode, sinceramente falando. Não do ponto de vista formal, porque nós não temos lei que proíba que se faça teletrabalho para aprendiz e estagiário, mas do ponto de vista material, porque para a aprendizagem e para o estágio existem os requisitos materiais, que é o efetivo aprendizado, o efetivo acompanhamento e crescimento dessa pessoa em formação. E acho que a medida provisória 927 morreu e, com isso, voltamos ao mesmo entendimento que eu tinha antes. Nunca mudei. Estagiário e aprendiz em teletrabalho, eu não vejo como isso pode ser, não vejo com bons olhos. Também queria comentar, Oswaldo, eu acho bastante interessante a questão do banco de horas, né? Um banco de horas negativo. Vejam, se podia fazer banco de horas antes da medida provisória, mas era um banco de horas positivo. A pessoa fazia o seu trabalho dela, fazia hora extra, e as horas extras eram colocadas no banco para que ela tivesse descanso concedido depois em até 120 dias, se fosse acordo individual. Podia fazer banco de horas, já aí da reforma trabalhista. Bom, com a medida provisória 927, a pessoa fica em casa, recebe só o salário, e ela está devendo horas, está contando as horas. Cada dia, 8 horas de trabalho, por exemplo, estão contando negativas. Ou seja, ela terá que voltar depois da pandemia e pagar com trabalho essas horas que ela passou em casa. Agora eu pergunto, alguém está em casa por vontade própria? As pessoas estão em casa forçadas, querendo trabalhar e está contando banco de horas negativo. O patrão vai poder colher essas horas. 2 horas extras a mais por dia até 180 dias. Aí agora vem a pergunta. E com a caducidade da medida provisória? Como é que isso fica? Bom, primeiro, essa medida provisória morreu para sempre. Ninguém tem dúvida de que a caducidade significa que no ano de 2020 ela não pode voltar. Ela pode voltar em 2021, na próxima legislatura. Aqui vou dizer o seguinte. Primeiro, a gente está falando de um ajuste de trato sucessivo. Né? O banco de horas, ele tem que. Esse banco de horas negativo, na minha opinião, no meu entendimento, ele só poderia ser feito na modalidade negativa até o dia 19. Até o dia 19, se pode contar horas negativas para o banco de horas, mas ele encerra no dia 19. As horas que foram contadas já foram, e aí o empregado vai pagá-las nos 180 dias que se sucederá. Tá? Isso aí é o meu entendimento. Agora, do dia 19, do dia 20 em diante, só existe um banco de horas, que é o banco de horas da CLT. O banco de horas positivo, que o empregado tem que concordar, e essas horas têm que ser dadas em descanso, se forem feitas extras, como descanso aí nos próximos 120 dias. Esse é o meu entendimento. Por quê? Porque eu entendo que é ato jurídico perfeito. Tá? Eu entendo que o empregado já recebeu essas horas de descanso e ele já se comprometeu no seu pagamento em trabalho. Agora, caso exista uma inconstitucionalidade superveniente, aí eu entendo que o empregado pode sim suscitar a inconstitucionalidade desse banco de horas negativo. Porque eu entendo o seguinte, que banco de horas negativo é se ele tivesse pedido para não trabalhar. Uma coisa é o empregado solicitar que você deixe ele uma semana de folga e que você conte isso como hora negativa. Ele tem um interesse e fez a solicitação. Outra coisa é, ele está à disposição, querendo trabalhar, e por causa do estado ou do tempo de pandemia, ele não poder trabalhar, e aí ser responsabilizado por isso, penalizado por isso, com horas extras, vejam, horas extras exaustivas. Ninguém vai querer perder essas horas. E se o empregado for dispensado, nem preciso dizer o que vai acontecer. Essas horas vão ser descontadas. Imagine receber uma rescisão com esse tanto de horas descontado dela. Vai zerar a rescisão. Nesse momento, zerar uma rescisão é de uma crueldade ímpar. Eu vejo que a saída pensada pelo Estado não foi adequada. Quem sou eu para dizer que como gestor eu faria melhor? Mas eu acho que se foi pouco consultado, se demorou para ter uma medida provisória e quando ela saiu sem consultar ninguém. Se tivesse consultado pessoas experimentadas, grandes especialistas, talvez hoje nós tivéssemos menos problemas. Né? Nós estamos tendo todos esses problemas porque não houve consulta a ninguém, nem sequer aos especialistas. A medida veio cheia de atecnias,
cheia de falhas, né? Então eu chamo aqui a atenção para você sobre esses dois pontos, Oswaldo, que eu acho fundamentais. Pouquinho de ciência não faz mal para ninguém, né, doutora Deise? Eu sempre digo o seguinte, olha, eu não sei nada, eu não sei absolutamente nada de construção. Estou fazendo uma reforma no apartamento. A primeira providência que eu fiz foi contratar um arquiteto. E vou contratar um engenheiro para fazer minha obra, porque eu não conheço. Agora, você pegar uma pessoa, colocar uma pessoa na presidência da República, colocar qualquer um para escrever uma medida provisória, não submeter isso a nenhuma análise de nenhum estudioso e querer que isso funcione, é como se eu pegasse a minha obra e a minha reforma e eu mesmo quisesse fazer. É claro que o vídeo no YouTube não vai resolver a situação. Então, assim, eu vejo que a medida provisória andou mal. As medidas provisórias que a sucederam continuaram, foram medidas paliativas. Vejam, a gente esperava 1 mês de parada, depois 2 meses de parada, 3 meses de parada, já estamos indo para o 4º mês. Eu estou brincando agora, Oswaldo, que esse ano só tem 4 meses. Janeiro, fevereiro, Covid e dezembro. Só vai ter 4 meses. Aí eu pergunto a você, imagine, uma pessoa antecipa férias, já está sem férias para frente. Antecipou feriado, não tem mais feriado. Está banco de horas, negativo. Vai voltar fazendo 2 horas extras por dia, sem férias. Aí ainda tem redução salarial e suspensão de contrato. Eu não sei como essas pessoas não estão cometendo suicídio. Porque o que virá aí é muita doença ocupacional, muita gente com síndrome de burnout, por conta desse desgaste excessivo. O trabalhador não é uma pilha. Nós não podemos achar que a força de trabalho é algo limitado. As férias foram programadas a cada 12 meses porque foi feito um estudo orgânico sobre o desgaste físico e emocional do trabalhador. Então, é evidente que essas medidas aí irão ter reflexos na saúde e segurança dos trabalhadores brasileiros. O Brasil já é o campeão de horas extras no mundo. Imagine agora com esse banco de horas negativo. Então, tudo isso eu avalio, Oswaldo, como um prejuízo para todos nós. Não pense a empresa que terá ganhos com essas medidas. Um trabalhador cansado não é produtivo, um trabalhador cansado erra mais, um trabalhador cansado sofre acidentes de trabalho. Então, evidentemente que todos sofrerão as consequências. Nem preciso dizer, ontem foi o Dia Nacional de Combate às doenças do trabalho, aos acidentes do trabalho. 80 bilhões de reais já saíram dos cofres públicos nos últimos 6 anos por conta de doença ocupacional e acidente de trabalho de afastamento previdenciário. É esse o custo que o trabalho mal feito, mal fiscalizado, mal gerido está fazendo com o nosso trabalhador. A gente está adoecendo as pessoas. E nenhum país consegue ter uma economia boa sem uma força de trabalho saudável. Vejam que Bolsa de Valores, o que adianta em época de pandemia? Mercado de capitais. Agora, mais do que nunca, nosso país precisa da força de trabalho dos trabalhadores brasileiros e a força do pequeno empresário e do médio empresário. Os grandes empresários, eles estão preparados para pandemia, essa e outras. Eles estão muito ricos, essas empresas são muito grandes. Os pequenos e médios empresários e os microempreendedores que estão sofrendo aí, esses que não têm acesso a crédito, esses que não têm acesso a medida nenhuma governamental. Afinal de contas, a economia já vinha ruim, então as empresas pequenas já estavam muito desfavorecidas, muitas devendo, muitas não têm nome limpo para poder pegar dinheiro nenhum do Estado. Então, evidentemente que essas medidas provisórias são paliativos que não vão resolver o problema e por isso a gente está vendo tanta quebra de empresas e aí já vamos em milhões de desempregados. Os efeitos nocivos dessa pandemia refletem no desemprego e esse desemprego, pode ter certeza, foi gerado pelas escolhas políticas contidas nessas medidas provisórias. Eu não tenho dúvida. E só um aspecto, porque a gente entra partidário, essas coisas todas, mas, porque a política envolve tudo isso. E eu acredito que uma das falhas também que nós tivemos, você disse, nós nos preparamos para ficar 1 mês, para 2, para 3, e agora nós não sabemos para quantos mais. Uma análise, até mesmo as medidas
para que pudesse criar medidas mais eficientes, de ter uma análise, ainda que, claro, que seria sempre uma perspectiva, mas uma perspectiva mais racional, né? Porque nós vamos nos preparar, então, para ficar 6 meses, não é? Enfim, 3 meses, alguma coisa mais racional. Mas nós desacreditamos do efeito da doença, né? E eu costumo dizer o seguinte, governar é planejar. Faltou planejamento. Não se teve planejamento do enfrentamento jurídico do coronavírus. Veja que estamos em caos em todos os âmbitos. No âmbito tributário, não se sabe o que fazer. No âmbito administrativo, não se sabe o que fazer. No âmbito trabalhista, não se sabe o que fazer. Enfim, o caos que está sendo causado já tem reflexos, Oswaldo, até mesmo na própria Justiça do Trabalho. Veja, a reforma trabalhista deu um golpe muito forte na Justiça do Trabalho. Diminuiu a demanda demais. Mas essa demanda voltou um crescimento avassalador por conta da pandemia. Mas não se engane, não é só o desemprego que causa uma grande demanda na Justiça do Trabalho. Principalmente, essa instabilidade de normas vai gerar uma série de questionamentos. Olhe, qualquer advogado aí mediamente preparado está diante de um prato cheio, tanto para explorar do ponto de vista dos empregados, quanto também para explorar do ponto de vista dos empregadores. Vamos ter aí grandes debates jurídicos de altíssimo nível no Tribunal Superior do Trabalho sobre essas medidas provisórias. Vamos colocar de novo em debate os direitos sociais, os direitos fundamentais trabalhistas. Vai voltar à pauta, tanto do Supremo quanto do TST, mas pós-pandemia. Por isso que eu digo, eu tenho dito aos meus clientes, pessoa jurídica e empresários, o seguinte: não se preocupe somente em resolver o problema de agora. Nós temos que ter a visão para frente, vamos nos planejar. Não adianta tomar medidas afobadas, medidas precipitadas, porque depois existirá o passivo. Né? Nós precisamos controlar o passivo, senão, se a empresa não quebra agora, fazendo loucuras, ela vai quebrar depois. A gente precisa equilibrar a situação. Descumprir a lei nunca é saída. Né? A gente tem que usar as alternativas dentro da norma. Né? Sempre buscando isso. Eu costumo dizer, quando alguém pergunta assim, compliance, né? Compliance, auditoria, consultoria, vai dar um jeitinho, né? Dar uma burlada na lei. Eu falo, epa, não. A pessoa está completamente enganada. Compliance é gestão de norma, não é burla a norma. E a auditoria é fiscalização e autorregração. Então, tudo isso hoje tem um valor enorme. Hoje o gestor está de mãos dadas com o advogado. Eu costumo dizer isso. Não existe gestão que não esteja hoje, Oswaldo, de mãos dadas com o jurídico. Eu tenho certeza que você sente isso com seus clientes também. Exato. Doutora Deise, eu quero só, porque o tempo, quando a conversa é boa, o tempo voa, né? Já estamos quase finalizando aqui o nosso tempo. Daqui a pouco o Instagram tira a gente. Está acabando. Que pena. Olha só, a gente falou de teletrabalho. E eu só queria reforçar isso, eu acredito que seja um entendimento já demonstrado aqui ao longo da live. Eu fiz um acordo, certo? Até porque, como desse entendimento, por uma questão de segurança jurídica, eu fiz um acordo na vigência da medida provisória 927, eu fiz um acordo, não, eu mandei o funcionário ir para casa para teletrabalho, não é? E ele está lá em teletrabalho. Agora, eu só posso, após a caducidade da MP, essa forma só pode prevalecer se ele fizer aí um acordo entre ambas as partes, ou isso, no seu entender, está amparado lá pela boa-fé, quando ele fez e tinha ali comunicado que o funcionário iria permanecer até o dia 31 de dezembro, quando, em tese, vamos terminar esse estado de calamidade. Eu entendo que no caso do teletrabalho e qualquer outra medida de trato sucessivo, só pode ser aplicada até o dia 19. Claro que eu respeito as opiniões em sentido contrário. Tem gente que vai defender que o contrato é ato jurídico perfeito e, portanto, vale para depois da MP. Eu entendo que não. Encerrado o dia 19, para mim, encerra-se os efeitos e aí volta para a CLT. Nós vamos voltar para a CLT a partir do dia 20 de julho. Aí você quer continuar em teletrabalho? Pode. Mas você vai ter que ter o acordo com o seu funcionário e a concordância dele. Sem isso, não podemos voltar para o teletrabalho. Então, esse é o meu entendimento. Mas, assim, vozes bastante respeitáveis entendem
o contrário, entendem que se foi feito um acordo de teletrabalho por 4 meses, vai continuar até esgotar esses 4 meses ou até o período de pandemia esgotar. Eu acho que essa não é a melhor interpretação, porque em todo contrato de trato sucessivo, se a legislação que embasa o contrato muda, os efeitos são sofridos pelo contrato imediatamente. Veja, por exemplo, o contrato de trabalho, todos os contratos de trabalho do nosso país, veio a reforma trabalhista. A partir da reforma não mudou as regras? É a mesma situação. Então, eu estou usando apenas a mesma interpretação que eu já tinha utilizado para a reforma trabalhista. Eu estou seguindo a mesma linha, o mesmo viés. Eu não me afasto do que eu entendo antes. Se eu entendi antes assim, e assim prevaleceu segundo o Tribunal Superior do Trabalho, também, provavelmente, eu entendo que será entendido assim nos contratos de trato sucessivo, como é o caso do teletrabalho e do banco de horas. Só até o dia 19, dali em diante, você volta para a CLT. Tem que fazer uma nova pactuação, tem que fazer novos ajustes, conforme a CLT. Tem mais coisa aqui, mas eu quero só, para acolher aqui uma pessoa que perguntou e não ficar aqui, tentar colocar no debate, Carla Machado está dizendo assim, ela está falando sobre a questão do estagiário indício, que a gente estava comentando. Ela disse, mas estando a empresa fechada fisicamente, e nesse momento demite o estagiário e o aprendiz? Pergunta ela. Já que não cabe tele para eles? Veja, você poderia rescindir os contratos? Poderia. Eu não estou dizendo que não cabe teletrabalho. A lei é omissa a respeito. Ela não diz que pode ou que não pode. Então, se a lei não diz, teoricamente, o empregador pode aplicar o teletrabalho para eles. Mas eu entendo que isso é muito arriscado do ponto de vista da segurança jurídica. Por quê? Porque existem os requisitos materiais do contrato de estágio e os requisitos materiais do contrato de aprendiz, que é a efetivação do aprimoramento do jovem. E isso só acontece se ele for supervisionado. A não ser que você me mostre como é que essa supervisão vai de fato acontecer, aí eu a reputo válida. Mas eu acho isso uma prova muito difícil e que é uma prova da empresa. É ônus de prova da empresa provar que cumpriu o requisito material do estágio e material da aprendizagem. Veja, qual é a consequência disso? Na questão do estágio, se provar, se o estagiário for para o seu trabalho, vai ganhar o vínculo empregatício. O aprendiz, isso não vai acontecer, porque o aprendiz já é empregado. Mas ele pode conseguir ser equiparado aos demais empregados no salário, por exemplo, ou em qualquer outro direito. Existe um passivo aí a ser considerado. Eu considero risco, então eu não faria. Mas respeito aí quem tiver opinião em sentido contrário, porque a lei não veda. Isso é um fato. Manda um abraço aqui para a Jéssica, que está aqui com a gente. Um abraço, Carla Machado. E um abraço aqui para a doutora Rose Moraes, está aqui parabenizando Deise pelas colocações. Doutora Rose, olha, doutora Rose é uma pessoa que eu respeito e admiro e me inspiro, inclusive. Uma guerreira, uma pessoa do meu coração. Um beijo grande, Rose. Exatamente. Rose esteve com a gente, não deu para fazer a live dela, porque a internet não nos permitiu naquele dia, mas é uma pessoa realmente extremamente querida por todos nós, pelos seus colegas, como eu disse para ela no dia aqui, seus colegas já há mais tempo e nós mais recentes também, advogados. Rose é uma pessoa que inspira a todos nós, né, Deise? Com sua dedicação e amor pela advocacia e advocacia trabalhista. É verdade. Deise, estamos chegando ao final. Aqui já deu tempo ali para a gente encerrar. Queria que você deixasse suas palavras finais e como adquirir o livro. Gente, quem tiver interesse de adquirir Direito Trabalhista e Coronavírus, comentários aí, as medidas provisórias, só me mandar um direct, tá? Temos alguns exemplares ainda, mas também está vendendo na Amazon, na Saraiva, na Editora Letras Jurídicas, também pela internet. Muito obrigado, Oswaldo, pelo convite. Foi uma honra, uma satisfação, uma alegria estar com você aqui. Perguntas extremamente inteligentes, intervenções fantásticas. Muito obrigado, aprendi muito com você.